Olá, seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula sobre fisiologia do músculo liso. Nessa aula, a gente vai conversar um pouco sobre a anatomia e já vamos começar a entender como que ocorre a contração, quais são as estruturas relacionadas e também por que que o cálcio ele é tão importante para a musculatura lisa. Bom, primeiro vamos entender as junções neuromusculares. Então, a gente viu que existem diferentes tipos de fibras musculares lisas, existe a fibra unitária, existe a fibra multiunitária, e a gente já viu em outras aulas antes de fisiologia do esporte, a fisiologia da musculatura esquelética. Bom, em relação à anatomia funcional, a anatomia ela é muito simples. As fibras autonômicas, ou seja, simpática e parasimpática, elas se ramificam difusamente sem estabelecer contato direto, ou seja, não é aquela junção neuromuscular bonitinha, certinha que a gente viu lá com a musculatura esquelética. Eu estou falando aqui musculatura esquelética, musculatura lisa, musculatura cardíaca. Vamos primeiro entender um pouquinho dessas diferenças, tá? Bom, então a gente tem aqui musculatura cardíaca, cujas aulas a gente vai ter no final do semestre, antes de começar a fisiologia vascular. Aqui a gente tem um músculo esquelético, ou seja, um músculo estriado, e aqui uma musculatura lisa do tipo unitária ou multiunitária? Muito bom, do tipo unitária. Pelo menos eu espero que você tenha respondido isso. Porque a gente já viu que a multiunitária é individual, se eu estou falando aqui de um tubo oco de intestino, eu estou falando da musculatura sincicial, unitária ou visceral. Bom, vamos lá. Quais são as diferenças que a gente encontra aqui? Eu vou falar só as primeiras diferenças de maneira bem superficial, porque depois a gente vai ter um vídeo só sobre a comparação entre musculatura esquelética e musculatura lisa. Então vamos lá. A musculatura esquelética, a gente já viu que ela tem estrias, muitos núcleos e ela é toda bem organizada ao longo de feixes. A musculatura cardíaca, ela apresenta características que são similares. Elas têm também estrias, também é muito bem organizado, também tem diversos núcleos, porém elas têm características que são comuns da musculatura lisa aqui, ó, formação de uma rede, de um sincício. As células aqui, elas se comunicam, elas têm contato umas com as outras. A gente tem aqui, na musculatura lisa, várias células, cada uma contendo somente um núcleo, conectadas entre si, porque eu estou falando aqui de uma célula do tipo unitária, sincicial ou visceral, né? E ela não apresenta essa organização bonitinha de filamentos de actina e miosina que a gente vê nessas outras células. Então já deu para perceber algumas diferenças iniciais entre esses três tipos de músculo. Então vamos voltar aqui à anatomia funcional. Então as junções neuromusculares, elas são diferentes, ou seja, a musculatura lisa não apresenta aquela junção com um terminal bonitinho, cuja interação entre as membranas é muito bem feita. Essas junções no tecido liso, elas são muito próximas, são classificadas de junção por contato, mas não apresenta aquela estrutura com a placa nervosa, com uma junção neuromuscular muito bem estabilizada. Existe uma certa flexibilidade e movimentação. As fibras não apresentam pés terminais, ou seja, que formam aquelas junções, e sim varicosidades, ou seja, pequenos espaços que não possuem as células de Schwann, ou seja, as células que fazem bainha de mielina, e os neurotransmissores eles são liberados ali de maneira difusa. Vou mostrar aqui nessas figuras. Vamos lá. Então, primeiro, aqui a gente só tem musculatura lisa. Já não estou mais falando de musculatura cardíaca nem de musculatura estriada. Aqui a gente tem uma musculatura lisa do tipo multiunitária, são múltiplas unidades. E aqui a gente tem a unitária, em que todas elas vão se contrair da mesma forma. Então aqui a gente tem de novo essa classificação, só que uma figura que mostra as varicosidades dos neurônios. Então, como aqui eu estou apresentando o multiunitário, eu tenho várias células musculares lisas que estão distantes entre si, elas não estão conectadas. Podem até estar próximas aqui em algumas regiões, mas elas não estão conectadas. As varicosidades, elas vão liberar o conteúdo e eu posso estimular uma ou mais células dessa forma.
Então, se eu tenho, por exemplo, essa vesícula aqui, liberando seu conteúdo, somente essa célula, que é a célula que está aqui bem próxima, vai se contrair. E a contração dessa célula não vai levar a nenhuma interferência sobre o relaxamento dessa célula. Ou seja, essa célula se contrai, essa daqui permanece no seu estado de repouso até o momento em que o neurotransmissor foi liberado na sua proximidade. Quando eu tenho a liberação de neurotransmissores por vesículas como essa daqui, as duas células aqui ao lado vão se contrair. Mas para que essa célula se contraia, eu preciso que essas vesículas, essas varicosidades, liberem o seu conteúdo, liberem o conteúdo das suas vesículas. Diferente aqui do unitário, onde essa vesícula aqui, ao liberar o seu conteúdo, vai promover a contração dessa célula, em sequência dessa, depois essas duas, e dessa forma todas as demais células elas vão se contrair. Então eu não preciso de um grande número de varicosidades, eu não preciso que elas estejam dispersas por todo o tecido muscular. Se eu tiver isso disperso somente pela superfície, já é suficiente para que eu consiga comandar a contração de todas as fibras musculares lisas aqui. Só que primeiro vão se contrair as células da superfície, depois dessa segunda camada e por fim da terceira camada. Eu não vou ter todas se contraindo exatamente no mesmo momento, mas elas vão se contraindo em sequência e de um modo muito prático a gente diz que elas se contraem ao mesmo tempo, mas elas vão ter. Eu vou observar a contração dessas, depois das segunda e depois dessas da terceira fileira. Bom, então essa é uma diferença importante porque esse mecanismo de contração ordenado aqui, onde essas células se contraem, depois essas e depois essas, ajuda inclusive na peristalse, em que eu preciso ter uma contração muito ordenada para fazer com que o conteúdo dentro desse músculo oco, como desse órgão oco, como o estômago ou o intestino, seja deslocado. Bom, espero que vocês tenham entendido bem essa diferença entre unitário e multiunitário. Então, em relação à estimulação, essa diferença anatômica também leva a diferenças funcionais. Aqui eu preciso de uma liberação de neurotransmissor muito maior, eu preciso de mais neurônios, então eu consigo controlar exatamente quais fibras vão se contrair. Aqui não, começou a contrair, logo em seguida as demais também vão se contrair, porque tem compartilhamento de citoplasma e também tem pontos de união com os corpos densos. Bom, em relação ao mecanismo de contração, a química é exatamente a mesma, ou seja, mecanismo de consumo de ATP é idêntico, ou seja, cabeças de miosina vão quebrar ATP para se ligar aos filamentos de actina. Igual eu estou dizendo aqui na segunda frase, filamentos de actina e miosina são muito semelhantes, ou seja, eles têm essa característica de interação das cabeças de miosina com os sítios de actina, com os filamentos de actina. O que eu tenho de diferença aqui, que eu vou apresentando um pouquinho mais à frente no mecanismo de contração, é a forma como essa cabeça de miosina vai quebrar o ATP para então conseguir se ligar. Bom, ambas dependem de cálcio para sua contração, então tanto a musculatura esquelética quanto a musculatura lisa precisa de cálcio para se contrair. Se não tiver cálcio, eu não vou ter contração muscular. Bom, o mecanismo físico ele tem algumas diferenças. A gente já viu que existe interação entre miosina e actina. Porém, a disposição das fibras ela é diferente. Existem muito mais fibras de actina do que de miosina, então está sobrando actina, ou seja, tem bastante actina, mas está em relação à miosina elas têm muito mais, cerca de 15 vezes mais. Tá? E isso faz também, combinado com a organização espacial, que a musculatura lisa tem uma contração em dinâmica diferente e também força diferente, como a gente vai ver bem mais lá na frente. Então vamos lá. A organização dos filamentos de actina e miosina não são iguais à musculatura estriada, toda organizada, bonitinha. Não. A gente tem aqui, ó, dos corpos densos, partem os filamentos de actina e os filamentos de miosina estão no centro, estão entre eles. Só que eles estão ordenados
não paralelos, mas de uma maneira bastante caótica dentro da célula, fazendo com que a musculatura lisa, ao se contrair, ela tenha uma forma diferente da musculatura esquelética. Na musculatura esquelética, os filamentos eles estão todos organizados, paralelos, então a contração faz com que o vetor tenha somente um sentido, ou seja, eu tenho a contração toda longitudinal da fibra. Na musculatura lisa, não. Como as fibras elas estão bastante desordenadas, eu tenho esse corpo denso sendo puxado para cá, aquele dali sendo puxado no outro sentido, então a célula se contrai em direção ao centro de maneira desordenada, ela fica condensada. Já a musculatura esquelética ou musculatura estriada, o filamento ele é puxado de um lado para o outro. Então eu tenho uma ordenação maior dessa contração. Uma outra questão aqui é que os corpos densos, como vocês já devem ter percebido na minha fala, eles têm uma função análoga ao disco Z, ou seja, deles partem os filamentos de actina. Só que os corpos densos eles podem estar ligados na membrana, em proteínas do citoesqueleto, e podem ou não estar ligados em outras células. Então, quando eu tenho a contração de uma célula, a célula vizinha ela também vai se contrair. Ou seja, vou voltar aqui para a figura. Quando essa célula se contrai, a comunicação de corpos densos, ou seja, o compartilhamento de corpos densos, faz com que a contração de uma célula puxe a célula vizinha. E isso se a gente estiver falando da célula muscular lisa do tipo unitária. Se a gente estiver falando da célula multiunitária, elas estão dessa forma, todas elas isoladas. Bom, falei para vocês que o cálcio ele é fundamental para a contração. Da onde ele vem? Bom, o aumento de cálcio intracelular ele é mais lento no músculo liso por causa do tipo de transportador menos eficiente. Então, quando existe um momento da contração, eu dependo de cálcio no citoplasma. A diferença é que esse cálcio chega até o citoplasma de maneira muito mais rápida na musculatura esquelética do que na musculatura lisa, por uma diferença na característica dos transportadores, dos canais de cálcio. Porém, a abertura de canais de cálcio hormônio dependente pode provocar contração sem despolarizar a membrana, ou seja, a gente tem a musculatura lisa sendo responsiva também a hormônios, não só a neurônios. Então, anota aí no seu caderno, nas suas observações, que uma das diferenças entre a musculatura lisa e a musculatura esquelética é a origem do cálcio e também qual é o tipo de estímulo que pode provocar sua contração. Em músculo esquelético, a gente viu que somente neurônio motor pode estimular sua contração. Já na musculatura lisa, a gente tem outras substâncias, como, por exemplo, hormônios. Outra questão, as bombas que retiram cálcio também são mais lentas, então a musculatura lisa demora mais para começar a contrair e demora mais também para relaxar. A força de contração do músculo liso é proporcional à concentração de cálcio extracelular, ou seja, o cálcio necessário para a contração do músculo liso ele vem principalmente de fora da célula e não de dentro da célula. Aí você vai me perguntar assim, Sérgio, eu lembro que na musculatura esquelética o cálcio ele vinha do retículo sarcoplasmático. Na musculatura lisa não tem? Tem retículo sarcoplasmático, ele está aqui na figura. Ó. Pequeno, rudimentar em comparação com o retículo sarcoplasmático lá da musculatura esquelética. Musculatura esquelética tem grandes cisternas com cálcio, ou seja, os retículos sarcoplasmáticos lá são bem grandes. Aqui são pequenas vesículas, contém uma quantidade de cálcio pequena. Ou seja, o cálcio necessário para a contração desse tipo de músculo vem de fora da célula. E uma outra questão também importante é que eu não tenho túbulos T, eu tenho cavéolas. Ou seja, não chega a formar um invaginamento tão proeminente que internaliza muito a passagem da informação da despolarização de membrana. São pequenas concavidades chamadas de cavéolas. Então a gente tem uma diferença importante aí. Né? E os estímulos nervosos, estiramento, encurtamento, hormônios ou outros fatores que vão estimular a contração vão provocar a entrada de cálcio nessa fibra. Notem aqui na figura,
Eu vou mostrar só um pedacinho dela depois, no próximo vídeo eu vou explicar ela por completo. A gente tem cálcio vindo de fora da célula ou cálcio do retículo sarcoplasmático. Porém, a maior parte do cálcio vem de fora da célula, porque o retículo sarcoplasmático na musculatura lisa ele é muito pequeno. Então, além disso, os íons de cálcio eles vão se ligar não na troponina, mas sim na calmodulina. A calmodulina é que vai ativar as pontes cruzadas entre miosina e actina. Calma, tem vários vídeos, você pode voltar, ouvir novamente o vídeo, assistir, observar as imagens para entender bem. Então vamos lá com muita clareza. Primeiro, o cálcio na musculatura lisa ele vem de fora da célula ou do retículo sarcoplasmático. Além disso, esse cálcio ao entrar na célula ele não vai se ligar na troponina, e sim na calmodulina. Sérgio, mais um nome para eu lembrar? Mais um nome para você lembrar sim. Porém, aqui a calmodulina ela vai ter um papel diferente da troponina, que eu vou explicar no próximo vídeo. Então, o cálcio não se liga na troponina porque não existe troponina na musculatura lisa. A troponina vai existir lá na musculatura estriada. Na musculatura lisa, essa molécula não existe. Né? Então, também é mais um ponto para vocês anotarem ali como diferença. Né? Então, o que a gente viu nesse vídeo? A gente já está condensando uma boa quantidade de informações. A gente tem algumas similaridades em relação ao processo de contração. Tenho diferenças não só em relação à contração, mas, por exemplo, em relação à origem do cálcio e também na organização dos filamentos de actina e miosina. Tá? Então, eu tenho muito mais filamentos de actina do que filamentos de miosina. Então, isso faz com que a célula tenha uma dinâmica de contração diferente e a organização também é diferente. Ou seja, eu não tenho a observação daquelas estrias quando eu olho no microscópio, porque filamentos de actina e miosina estão todos misturados. Tem outras estruturas diferentes, por exemplo, não tem disco Z, mas tem corpos densos, de onde partem esses filamentos de actina. Então, já deu para perceber também que as células lisas elas são estimuladas por diferentes aspectos. Então, tem aqui estímulos nervosos. Então, o sistema simpático e parasimpático, ou seja, os nervos simpático e parasimpático vão atuar sobre a musculatura lisa. Outras questões também podem estimular contração ou relaxamento, como estiramento, encurtamento, ou seja, quando eu manipulo esse músculo, por exemplo, tem alimento dentro do estômago, ele está empurrando o estômago, ele está enchendo o estômago. Isso gera uma resposta de peristalse. Quando eu tenho conteúdo passando pelo esôfago, isso estira o esôfago, levando a uma resposta de contração. Quando, por exemplo, pela manhã você acorda com muita vontade de urinar, urina, a barriga, a parte baixa do abdômen estava bem distendida. Depois que você acaba de urinar, a barriga, a parte baixa do abdômen retorna para a sua posição normal. Isso ocorre por quê? Como não tem mais líquido ali, ocorre uma resposta provocada pelo encurtamento, ou seja, você urinou, não tem mais o estiramento, tem sim agora o encurtamento dessa musculatura. Outras substâncias, como por exemplo hormônios, a gente viu o sistema simpático, mas eu poderia estar falando da adrenalina, que é um hormônio, ou os hormônios relacionados com o parto, promovem a contração da musculatura lisa uterina, ou fatores que estimulam a contração, como, por exemplo, a oscilação na concentração de gás carbônico e oxigênio nos tecidos, fazendo com que a gente tenha contração ou relaxamento da musculatura lisa de pré-capilares e arteríolas. Isso a gente viu lá em Fisiologia do Esporte. Quando o músculo está trabalhando muito, ele aumenta a quantidade de gás carbônico naquele local, reduz a quantidade de oxigênio, ou seja, pressão parcial de gás carbônico aumenta, pressão parcial de oxigênio diminui. Isso faz com que ocorra vasodilatação, ou seja, a musculatura lisa que está ao redor desses pré-capilares e também dessas arteríolas relaxam. Já ao contrário, promove a sua contração. Se eu tenho muito oxigênio no meio e pouco gás carbônico, eu tenho a contração dessa musculatura e ocorre vasoconstrição. Então, a gente já viu que tem muitos estímulos
que podem contrair ou relaxar a musculatura lisa. No próximo vídeo, a gente vai seguir entendendo o que está acontecendo aqui nessa figura, ó. O que vai acontecer nessas etapas para que eu tenha contração e também relaxamento da musculatura lisa.